Obrigado, Anderson. Então, passo agora a palavra para a professora Fernanda e depois da arguição da Fernanda você também responde. Obrigado. Bom dia, gente, mais uma vez. Também vou começar agradecendo. Eu estou aqui de leiga, né? Então quero dizer que na qualificação, né, Anderson já tinha aprendido bastante, agora com esse texto final, mais ainda. A minha leitura é uma leitura de quem não entende do objeto especificamente. A minha experiência com isso é uma experiência da época também do ensino básico. Não sei se Cristiano conhece Regis, aí da UF também. Nós fomos professores na rede municipal de Teresópolis e Regis fazia os campeonatos de PlayStation nas escolas em que ele trabalhava lá em Teresópolis, e chegou uma vez a fazer, a pedido meu, uma visita lá na escola para fazer a mesma coisa, porque isso, era uma comoção nas turmas, na escola toda. Isso lá para 2006, 2007, quando a gente entrou na rede. Regis hoje está aí na UF também. Esse não é o objeto de estudo dele, ele foi estudar políticas públicas, financiamento, mas na prática docente ele usava muito isso. Então, a gente conversava muito sobre isso, né, sobre os jogos, sobre como isso repercutia em sala de aula, como repercutia na sala dos professores também, né? E aí, dentro do teu trabalho, me remeteu a essa experiência que eu tive lá com ele, que foi muito legal também. E já naquela época, pensando em sala de aula, quando eu fui pensar, elaborei meu primeiro projeto de mestrado, que terminou não sendo um mestrado, a ideia era justamente trabalhar com o lúdico em sala de aula, né? Que possibilidades eram essas, e eu acho que você abordou isso muito bem. Vou fazer algumas observações gerais aqui. Eu também acho que você precisa fazer uma revisão ortográfica e gramatical no seu trabalho. É aquela coisa do texto que a gente fica ali com ele muito tempo, chega uma hora que a gente já não vê mais, né? Uma coisa ou outra, concordância, uma digitação errada, vírgula. Talvez valha a pena, se você tiver também alguém para fazer isso, pedir para alguém passar os olhos e ir fazendo isso. Vou dar uma olhada nisso. A questão da BNT. Então, tem coisas que são realmente importantes, né, para mostrar. Você teve todo um cuidado no seu trabalho, então acho que é importante também fazer esse tipo de revisão. Por exemplo, sempre que você usar a palavra game, você tem que colocar em itálico. É uma palavra estrangeira. Então, às vezes aparece, às vezes não aparece em itálico. Esse tipo de coisa é um cuidado necessário. Eu concordo com o Cristiano que houve uma grande evolução do seu trabalho, da qualificação para cá. Eu acho que é importante destacar que tudo que a gente pontuou lá, pelo menos do meu ponto de vista, você fez, né? Então, você esteve atento às orientações que você recebeu, às sugestões que você recebeu na qualificação, isso também é importante. Vou entrar agora, então, na questão do conteúdo. Ler o teu trabalho agora me fez refletir coisas que eu não tinha refletido antes. Então, por exemplo, a partir do título já. No seu título você coloca a capacidade dos games, né? E você falou muito sobre a formação dos professores. Uma necessidade de formar os professores numa formação continuada, né? Ou mesmo na graduação, para trabalhar com novas tecnologias, para trabalhar com games. E eu fiquei pensando que talvez a palavra do seu título não fosse capacidade, fosse potencial. Porque os games, eles têm potencial, e os professores têm que desenvolver a capacidade de se utilizar desse potencial pedagógico que os games têm. Não é nada para você alterar necessariamente, né? É só uma reflexão, mesmo porque você vai usando a palavra capacidade muito ao longo do texto. Só para ficar redondinho. Uma coisa que me chamou a atenção, porque a gente discutiu sobre isso na qualificação, foi o uso do termo gamegrafia, que logo na primeira nota você diz que foi cunhado por você e pelo seu orientador. Aí eu entrei no Google e joguei lá gamegrafia, e tem gamegrafia lá, tem outros textos usando esse termo. Então, ele foi escolhido por vocês, mas não cunhado, foi uma coisa que vocês inventaram, né? Então, alterar essa notinha lá, que é a primeira ou a segunda nota. Lendo o seu texto, assim, o que eu vou falar para você, eu vou falar na ordem da minha leitura. Aquela leitura de uma pessoa que não entende nada do seu objeto específico.
Então, as impressões que vão me dando, né? Claro. Então, quando você fala sobre histórias prováveis, né? Você está falando lá do jogo que simula histórias prováveis. Como a gente tem todo um debate sobre fonte histórica, né? A crítica da história do ser, e se fosse assim? Eu acho que precisa ficar mais claro que essas histórias prováveis, elas são única e exclusivamente ficção, né? Não existe uma fórmula matemática que você possa aplicar na ciência histórica, né, na historiografia, e que te determine que se tivesse feito essa coisa, né, se não tivesse tido o Estado Novo, não existe essa fórmula, né? Então, só especificar que é uma questão ficcional, tudo o que deriva ali daquelas combinações que o jogo apresenta. Uma questão de estrutura. Na sua introdução, você coloca a gameografia como capítulo 3, mas no seu sumário não aparece. Aliás, no seu primeiro sumário, ela não aparece. Sim, eu já estou corrigindo isso já. Isso. Então, beleza, é só isso mesmo. E aí, entrando nas questões mais de conteúdo, vou fazer observações aqui, como o Cristiano colocou, que não são sugestões de alteração. Eu também acho que você já caminha para um doutorado. Inclusive, eu estou na comissão do doutorado que está escrevendo a proposta para o doutorado profissional. Eu acho que o seu caso é um caso de doutorado profissional, vale a pena esperar, se você quiser esperar um pouquinho, porque você traz um produto que é muito relevante para a sala de aula, né? Eu estava nessa comissão e é engraçado que o pessoal estava falando assim, não, porque tinha uma galera que era contra o mestrado profissional por causa disso, daquilo, e aí sentou o pau e eu pensando aqui comigo, né? Poxa, eu era dessa galera. Eu era daquelas pessoas que diziam que o mestrado profissional ia baixar a qualidade, né, da produção acadêmica. Não por ser profissional em si, mas pela forma como foi apresentado e tal. E hoje estou na comissão do doutorado profissional e acho que os programas profissionais eles têm contribuído muito mais para a função social da universidade do que os programas acadêmicos. Os produtos que eu tenho visto no Prof. História são produtos de excelência. E o seu produto é um produto que tem um potencial enorme. Obrigado. E que acho que você pode desenvolver no doutorado. Eu tenho até uma sugestão para te fazer. À vontade. No final eu falo. Então, assim, logo no início do texto, eu também tive a primeira impressão que foi apontada pelo Cristiano. Você faz generalizações que a gente sabe de onde vem, porque a gente é professor e a gente já teve na sala de professores, então a gente sabe que a gente tem muitas impressões sobre as coisas. Mas as impressões que a gente tem não são dados científicos, não são frutos de pesquisa. Então, quando você fala que as tecnologias não são usadas em sala de aula, que os alunos são distraídos por tecnologia digital, que os professores não realizam atividades lúdicas, né? Que o videogame é repudiado diante de outras atividades, tudo isso é impressão, porque você não cita referência nenhuma, você não cita pesquisa, dado nenhum. Então, se você apresentar como impressão, como opinião, ou como algo que você, na sua experiência profissional, convive, beleza, você pode manter desse jeito. Entendi. Mas, assim, você coloca como se fosse algo atestado cientificamente, e que, na verdade, é do senso comum, né? Então, tomar cuidado com essas generalizações. A mesma coisa quando você fala sobre acesso à internet, sobre o uso de tecnologias, é esse contexto que o Cristiano estava trazendo, né? Uma coisa que a pandemia mostrou para a gente é que o acesso à internet, né, com fins educacionais, pedagógicos, não é uma realidade possível para a maior parte das pessoas. As escolas não têm estrutura e esses dados existem. Tá? Você pode acessar esses dados. Eu já tinha indicado para você lá na qualificação uma pesquisa, a TIC, né, que tem várias pesquisas, tem TIC Cultura, TIC Educação, e eles têm dados sobre acesso à internet nas escolas. O próprio IBGE tem também esses dados. Então, assim, existe, acho que os dados mais atuais, 1,5 celular, né, porque é dado estatístico, para cada habitante no Brasil. Só que isso não quer dizer que todo mundo tem celular. E ter celular não quer dizer que todo mundo tem acesso à internet, né? Então, as pessoas, a gente vê aí a dificuldade que na pandemia os alunos, em especial de escola pública, porque existe esse recorte
diferenciado, e é necessário apontar isso, né? Fazer esse destaque social, as pessoas não têm acesso. Né? Então, elas estão aí 2 anos sem ter acesso à educação porque não têm acesso à tecnologia. E a mesma coisa os professores. Né? Muitos professores têm um acesso à internet que é ainda muito precário. Né? Então, eu tenho certeza que vai ter gente que vai ler o seu trabalho, que vai ficar super empolgado para utilizar a sua gamegrafia e não vai ter as condições de fazer isso na escola. Porque não tem o maquinário, porque não tem o acesso à internet, porque não tem um console. Então, eu acho que essa contextualização mais socioeconômica você precisa apresentar também. Outra coisa que eu sinto falta é que sempre que você mostra, sempre não, tá? Também não vou generalizar, mas a maior parte das vezes em que você coloca uma opinião contrária àquela que você está defendendo, você coloca também como se fosse um senso comum, como se fosse uma impressão. Você não indica as pesquisas. Então, você fala de pesquisas que mostram como é bom o uso pedagógico do game, né? Que apontam para a questão do mercado, né? Da economia criativa, e as opiniões em contrário você não coloca. Inclusive, muitas delas que você deve considerar. Né? Então, é necessário considerar, por exemplo, o aspecto social, né, do uso prolongado de videogames ou exclusivo, né, no desenvolvimento de diferentes faixas etárias. Porque uma coisa é uma criança de 8 anos com videogame, outra coisa é um adolescente de 17 anos. Né? O que isso afeta o desenvolvimento psíquico desses jovens, né, na questão da introspecção, da sociabilidade. Né? Então, você pode abordar isso, inclusive, de uma forma positiva. Olha, o uso disso em sala de aula, na escola, pode educar esses jovens a usarem o videogame. Né? Pode educar os jovens a usar esse videogame para a sociabilidade, não para a introspecção. Existem grupos que se formam, né? A comunidade game é uma comunidade. Né? Então, existe um aspecto da sociabilidade aí que você tem que você pode abordar para fortalecer o seu argumento, né, dos benefícios que os games podem trazer, não só para a sala de aula, mas para os próprios indivíduos, mesmo diante de pesquisas que apontam alguns malefícios, né, que eu acho que você tem que trazer. Não para a dissertação, tá? Estou falando também numa perspectiva de desenvolvimento da sua pesquisa no futuro, no doutorado, enfim. Porque fica parecendo, Anderson, que não existe aspecto negativo nenhum. Que é só aquilo que você traz de bom ali. Sim. E eu acho que tem que ter esse olhar crítico também. Você usa, por exemplo, uma referência lá da década de 30 para falar sobre ludicidade. O que é muito positivo. Só que, porque é um assunto ainda muito pertinente. Só que a ludicidade naquela época, né, os jogos daquela época são uma, e hoje é outra. Então, historicizar isso também é importante. Né? Que mais? E aí, essa questão aí do que é produtivo, do que não é produtivo, eu concordo com o seu argumento, mas você é um educador. Você está fazendo esse trabalho para educadores. Então, tem algumas críticas que você tem que fazer que são necessárias. Eu tenho eu chamo sobrinho, mas ele é meu primo de segundo grau, que ele ganha dinheiro com videogame, jogando videogame, como você falou. Só que ele é um moleque, um adolescente de classe média alta, que tem um baita computador, cadeira, o quarto dele é uma estação de videogame. Sabe aquele papo do futebol? Que não dá para todo mundo ficar rico sendo jogador de futebol? Com videogame é a mesma coisa. Então, existe uma possibilidade de ganho econômico, disso ser produtivo profissionalmente para as pessoas? Existe. Isso serve para todo mundo? Não serve. Depende só do gosto, do desenvolvimento de quem joga? Não depende só disso. Então, quando você faz esse debate do produtivo, do improdutivo, né, é real o que muita gente diz, que um adolescente não pode passar o dia inteiro só jogando videogame, porque isso não vai ser produtivo para a vida dele. Isso é real em muitas classes sociais. Né? Então, esse aspecto crítico tem que estar presente no seu discurso quando você fala de produtividade e improdutividade.
Outra coisa é que você traz várias críticas que são necessárias, mas você começa a fazer isso lá quase na página 60. Eu até destaquei aqui, na página 33, um exemplo que você dá, né? De um cara que estava lá e comentou que o sobrinho dormiria em 5 segundos se fosse enfiado em uma sala de aula para falar sobre urbanismo, mas de alguma Exemplo forma... do Johnson, SimCity. Então, isso. Então, 1 hora jogando SimCity ensinou a ele que impostos altos em áreas industriais podem prejudicar o desenvolvimento. Isso daí é um discurso altamente neoliberal. Sim. Eu, por exemplo, acho que as grandes fortunas têm que ser taxadas, então tem que ter imposto mesmo. Então, o que essa criança aprendeu a partir do jogo, né, é um conhecimento que está dentro do contexto que lá na página 57, 58, você vai fazer uma crítica, né, que é de um colonialismo, de um imperialismo, né, de um discurso homogeneizador que está por trás dos enredos desses jogos, né, e que podem passar despercebidos. E quando você coloca essa citação como algo positivo, me chamou a atenção na mesma hora. Poxa, é positivo mulher que aprender isso? Para mim não é positivo, né? Pode ser que você considere, mas acho que tem que fazer a crítica que você faz lá embaixo. Porque você depois coloca os jogos como possibilidade de construção de conhecimento sobre o mundo. Mas que conhecimento é esse? Que né? mundo que querem vender, né? Que mundo é esse? E, de fato, é uma construção de conhecimento ou, em alguns momentos, é apenas uma transmissão de valores, de princípios, de conteúdos, que é o que acontece no uso do livro didático, de um game ou numa visita ao museu. Isso daí, né, vai depender de como você faz o uso. E, por isso, a sua gamegrafia ela é necessária. Né? E eu vou falar disso um pouco mais para frente também. E quando você fala de educação bancária, você não usou também a expressão cuspe-giz, ali no item 1.2, mas eu fiquei o tempo todo pensando nela. Né? Parece que se a gente não tiver tecnologia, a gente não consegue dar uma aula lúdica. E isso não é verdade. Às vezes, o professor só precisa do seu próprio conhecimento pedagógico, metodológico, para dar uma aula lúdica e sem ter recursos. Né, com papel e caneta. É possível fazer isso. Né? Então, também acho que o que o Cristiano chamou de canto da sereia, você tem que tomar muito cuidado. Né? E aí, considerando o desmonte estrutural da educação, a falta de verba, a falta de acesso, a falta de formação dos profissionais, que logo no início você já colocou. Então, eu acho que no final do item 1.2, se for possível, aí é uma sugestão que não é uma obrigatoriedade, né? Você faça uma análise crítica dessa estrutura da educação, né? Quantas escolas têm acesso à internet? Quantos alunos têm acesso à internet em casa, né? Qual é a estrutura necessária, por exemplo? Isso eu acho que é um aspecto material que você devia trazer. Qual é a estrutura necessária para utilizar um game em sala de aula? É computador? Quantos para uma turma de 30 alunos, por exemplo? Né? É um console, em termos metodológicos, para o uso do jogo em sala de aula? Porque na gamegrafia você faz uma contextualização dos jogos, vai indicando e tal, mas e na prática, como isso é usado? Né? Leva o console para dentro de sala, tem uma sala de informática, o que é necessário para fazer esse uso? Eu não fui claro quanto a isso, né? Exatamente. Né? Então, no final do item ponto 2, talvez caiba essa questão mais de uma análise crítica da questão estrutural da educação, das escolas, do acesso à internet e desse uso, né, em termos metodológicos, como que isso é possível de ser utilizado. Nem todo mundo que vai acessar a sua gamegrafia vai ler a sua dissertação. Então, quando você faz aquela crítica que eu estava já falando, na partir da página 57, 58, que você fala que os games apresentam uma narrativa, que muitas vezes essa narrativa é ficcional, que as fontes, elas não são necessariamente fontes históricas, são inspiradas em fontes históricas. Esse aspecto crítico talvez valha você colocar na introdução da sua gamegrafia, considerando que vão ter professores que vão ler a gamegrafia, mas não vão ler a dissertação. Então, não vão ter acesso a essa sua análise crítica feita previamente.
E talvez você pudesse trazer isso também na própria introdução da dissertação, porque só vai aparecer lá quase no final. Eu achei que o seu item 2.2 é, assim, o melhor do trabalho, porque você associa, você traz toda a bagagem que você leu e você associa isso aos games que você vai depois identificar na gamegrafia e você faz a análise crítica. Então, você vai lá no jogo, você contextualiza historicamente, você diz o que é positivo, você diz o que é enfim, problema, você traz essa carga crítica. Eu não acho que você devia mexer na estrutura da sua dissertação, mas eu acho que você devia, talvez, transformar o item 2.2 num artigo, porque ele fica com, primeiro, uma leitura mais fácil, porque é mais curta, um texto de 15 páginas. Pensa nisso, pensa em publicar, de repente, junto com o Rafael, pega esse 2.2 aí e transforma num artigo que eu acho que vai ser legal. Uma coisa que eu acho fantástica do seu trabalho é você trazer, para além dos games que existem nesse universo game, como isso se materializa em termos pedagógicos na produção de games com finalidade pedagógica. Que é quando você traz o trabalho lá do pessoal da UFBA, que eu não conhecia e que eu também achei muito legal. Eu acho que vale a pena, não para esse trabalho, mas como você vai continuar desenvolvendo, você trazer, não uma análise semiótica, mas uma análise iconográfica, como você faz quando você fala da hollywoodização dos games, né, e tudo. Esse game que foi desenvolvido pela UFBA, por exemplo, uma coisa que me chamou muito a atenção é como esteticamente ele remete a fontes iconográficas que são clássicas usadas nos livros didáticos, né? Então, logo de cara, a primeira imagem que você colocou me remeteu a Debré, a Rugendas, né? Aquela parte que aparece o casario. Então, faz uma menção a fontes históricas, iconográficas, que eu acho que é uma observação que você pode trazer, porque o professor ele pode querer associar o jogo a essas outras fontes históricas, né? E isso cria um laço afetivo de familiaridade entre os estudantes e essas fontes, né? Com certeza. O que mais aqui? A respeito da gamegrafia, tá? Então, a parte da dissertação passou. Seria interessante, se você não trouxer isso agora, essa é a minha sugestão para o seu doutorado. Mas eu acho que seria importante você apresentar isso aqui. Na introdução, você explicar qual foi a metodologia que você usou para criar a sua gamegrafia, né? Porque vendo a análise que você faz, dá para ver que você coloca o quê? Além da ficha técnica, você coloca a indicação das referências históricas, se elas aparecem ou não. Você faz análise dos personagens, você indica e faz análise dos objetos, fontes e cenários que aparecem ou não nos jogos. Você trata da jogabilidade. Você coloca algumas questões históricas em destaque. Você traz uma crítica pedagógica que acho que pode até ter um aprofundamento, mas que você apresenta em algumas das análises dos jogos. Você coloca os links, né, lá do gameplay. Então, você tem uma metodologia. É a metodologia que você usou para criar essa gamegrafia. Você pode explicar, exatamente, você explicar como você fez isso. Então, quais são as categorias que você criou para poder analisar os jogos, sabe? E dar o roteiro de, olha, eu vou fazer isso. Exatamente. Qual é o roteiro da gamegrafia? Por quê? Porque você trabalhou com 10 jogos e você pode inspirar professores a trabalhar com outros. E aí você está facilitando, em termos metodológicos, que o professor faça isso. É como, assim, desculpa te interromper, mas é como criar um manual de, olha, como fazer uma análise para a gente abarcar de maneira consistente e mostrar, porque é como você falou, gamegrafia são 10 jogos. Mas não é só isso. Você tem uma gama de jogos infinita. Então, por que a gente não pode replicar esse modelo de análise? Por exemplo, eu adorei quando você coloca o Overcooked, que não tem, a princípio, nada a ver com história. É maravilhoso. E que você explica o taylorismo ali, né? Dá para falar de taylorismo, de toyotismo, a partir de um jogo que, a princípio, não tem nada a ver. Só que como você criou uma metodologia para fazer a gamegrafia,
outras pessoas podem achar outros jogos que não tem nada a ver com história e que vão associar temáticas que trabalham em sala de aula. E a minha sugestão para o seu doutorado é essa, é você pensar numa metodologia para a elaboração de gamegrafias. Imagina. Ia ser um negócio super legal, né? E aí eu não estou pensando em produto final nem nada. Mas, assim, isso que você fez para produzir o seu trabalho final, aí você vai ter que pesquisar o quê? Você vai ter que pesquisar metodologia de ensino de história, você vai ter que se aprofundar em outras coisas, além do aprofundamento com a bibliografia que o Cristiano te apresentou agora, por exemplo. Né? Mas isso seria um baita doutorado, você criar uma metodologia para o trabalho com games em sala de aula, que permitisse que as pessoas pudessem se utilizar dessa metodologia para produzir suas próprias gamegrafias. Né? Eu me empolguei lendo seu trabalho, tá? Obrigado. Não sei se você conseguiu ver os links. Eu não consegui entrar em todos, não consegui entrar em todos. Mas está aqui guardadinho, tá? Ele não vai se perder, não. Beleza. Outra coisa, Anderson, que eu achei que é importante, porque eu fiquei curiosa, é você incluir a classificação etária indicativa dos jogos. Porque eu percebi que alguns dos jogos têm classificação de 17, 18, sim, e tem uns que tem uma indicação que é da empresa. Qual foi? Acho que é o Call of Duty, que tem uma indicação da empresa de 13 anos, mas que aqui a indicação é 17. Tem uma questão ética aí de fundo, né? Os professores precisam ser informados sobre isso e aí vão optar... Para não serem pegos de surpresa. Exatamente. Né? Então, acho importante você incluir essa indicação. Já falei da questão do olhar crítico, né? Que está lá na dissertação e eu acho que você pode trazer para análise de cada jogo em si. Eu acho que você pode, no final ou na introdução, sugerir que os professores busquem outros jogos e que criem os seus próprios usos a partir dessa metodologia, enfim, que você criou. E, por fim, eu te recomendaria buscar uma diagramação profissional para a sua gamegrafia. Se possível, você correr atrás do ISBN. O ISBN não é caro, ele custa R$22. Você só precisa fazer o cadastro lá. Caramba. Paga R$22, o seu material fica registrado. E aí você pode depois procurar uma editora ou não. Mas eu acho que você podia fazer uma programação visual profissional, inserir o ISBN e disponibilizar isso online em PDF. Né? Isso vai circular para o WhatsApp. Não sei se você tem um site, um canal, uma coisa que você possa disponibilizar. Então, eu acho que você devia fazer isso, para fazer a sua gamegrafia correr. Né? Às vezes a gente fica pensando assim, não, vou procurar uma editora, porque eu quero que seja vendido e tal, e nem sempre vale a pena. Não vale, às vezes o simples... Às vezes vale mais a pena você ter isso, uma programação visual assim, profissional, um ISBN, você disponibiliza isso online, isso vai correr, o teu nome vai correr, e no futuro você vai seguir a tua pesquisa, eu tenho certeza, você vai gerar outros frutos disso daí, né? É isso. Eu agradeço a ideia, fico muito feliz pelos seus comentários, porque, assim, aqui em casa, a minha esposa, ela não sabe nada de games. Nada, nunca gostou, sempre abominou. E, assim, ela foi vendo a evolução da minha pesquisa e ela, caramba, olha como é que tem material, e ela foi entendendo. Então, assim, eu acho que o papel da pesquisa foi fazer isso, sabe? De quebrar paradigma, de mostrar para as pessoas, olha, gente, tem coisa aqui, tá? Tem coisa, tem material. E, assim, é uma pena total a gente não conseguir fazer a apresentação no PowerPoint com o link final. Eu vou colocar aqui no... Cadê o chat? Tá aqui. Vou colocar aqui no chat um link de um vídeo que eu coloquei no YouTube, porque no Google Meet ia ficar com uma qualidade muito ruim. Mas, Fernanda... Anderson, coloca esse link na sua dissertação. Vou colocar, tem que colocar. Mas assim, Fernanda, esse trecho desse jogo é fantástico. É assim uma coisa que você, como professor de história... olha esse link e se impacta. Porque teve uma preocupação muito grande do game, do Battlefield 5, em falar sobre isso. E assim, é fantástico.
mas não deu para apresentar, é uma pena. Eu queria que, quando possível, o pessoal acessasse, né, para poder ver essa narrativa. Nós vamos olhar, com certeza. E agradeço muito o seu feedback. Eu anotei tudo aqui, né, como eu falei com o Cristiano mais cedo, as 2 telas é o poder, então tá tudo aqui anotado. Eu vou conversar com o Rafael para ver, né, as mudanças que a gente pode fazer. Sim, eu quero deixar esse trabalho o mais perfeito possível para poder, entendeu, impactar, fazer meu nome correr, porque eu quero continuar fazendo essa pesquisa. Eu me animei muito, sim, de trabalhar com algo que eu gosto, e eu quero mostrar que quero entrar de cabeça nisso. Acho que tem tudo, sim, para melhorar. Muito obrigado pelas recomendações, agradeço demais, né? Toda cajadada é bem-vinda. Não existe cajadada ruim, existe recomendação bem-vinda para a gente sempre buscar o aperfeiçoamento. Mais uma vez, obrigado pela leitura. Obrigada pela oportunidade de ler. A você, Rafael, eu agradeço. Obrigado.